Oi. Pode ser. Obrigado, viu? Bom dia para o senhor. Amém. Bom dia, pessoal. Vamos começar agora a nossa transmissão aqui do webinar. Beleza, eu já ouvi o Marcelo. Marcelo, você está por aí? Eu estou sim, Wellington. Não sei se vocês conseguem me ouvir. Estamos te ouvindo. Bom dia. Bom dia, Renato. Você está por aí? Na área, pessoal, bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia. A gente está aqui hoje na Brava, o Marcelo está remoto, o Renato está remoto também. A gente tem esse bate-papo especial aqui com vocês. Vocês conseguem me ver aí na tela de vocês? Estou Sim. aqui com a Suelen, eu estou com a Alessandra aqui também, a gente já vai começar. Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai ter um bate-papo, a gente já vai se apresentar rapidinho, mas a nossa agenda ela está super rica aqui. A gente trabalhou para ter uma pauta bem completa, tanto para quem já está bem antenado com inteligência artificial, como para quem ainda não está tão antenado. A gente fez uma curadoria aqui, um grupo de especialistas entre a Pareto e a Brava, e a gente trouxe um material super bacana. O tempo de hoje vai voar. A gente vai ter aí uns minutinhos para a gente poder explorar com uma certa profundidade alguns pontos mais importantes, e aí a gente vai desenrolando aqui. Hoje vai ser bem mais leve, bem informal, não vai ser aquele webinar muito pesado, e a gente vai poder bater um papo super bacana. A gente vai passar
sobre uma parte muito mais leve, não muito conceitual, do que é IA generativa. Nosso foco vai ser muito mais em negócios, em cases, e como que a gente pode aproveitar essa revolução que está acontecendo para os nossos negócios. O pessoal da Brava trouxe para a gente muita referência sobre isso. Então, os associados, eles têm buscado muitas referências nesse sentido, e aí a gente resolveu criar um conteúdo esse ano com esse webinar. Então, a gente vai pedir para vocês interagirem bastante no chat, a gente tem a Suelen e a Alessandra dando apoio aí, e se vocês tiverem perguntas ou tiver qualquer questão que vocês queiram endereçar aqui para a gente, manda no chat que a gente vai falar para vocês, vai dar um retorno com certeza. E aqueles que quiserem depois ter um bate-papo, a gente vai ter os contatos também da gente aqui nesse encontro. Eu agradeço inicialmente aí a participação de todo mundo. O Marcelo, ele vai dar uma palavrinha também em nome da Brava, do Sindratar São Paulo, e aí a gente vai poder falar muito mais, com mais propriedade daqui a pouquinho. E aí, Marcelo? Obrigado, peço desculpas, eu estou aqui no aeroporto embarcando, mas deu para fazer essa conexão rápida. Eu não poderia deixar de agradecer a todos vocês por esse evento, a diretoria da Brava, do Sindratar, e também as pessoas que ajudaram a esse evento acontecer, né? Ana Júlia, Alessandra, Suelen, o Thales. Eu acho que a gente tem muito a agradecer, especialmente na diretoria, o Augusto Botia, que foi o grande motivador dessa busca, né, pela ferramenta inteligência artificial. A gente tem uma missão aí com a Pareto de fazer um trabalho interno para nossos eventos, mas esse é um pontapé inicial que a gente está muito empenhados e confiantes de que vai dar certo. Vamos avançar aí com essa inteligência artificial. Bom trabalho a todos e fico feliz aí que todos puderam se conectar com a gente. Bom dia, vamos lá. Perfeito, obrigado, Marcelo. A gente tem, então, a gente vai se apresentar agora. Nós somos também o time da Pareto, a gente vai explicar o que a Pareto está fazendo aqui, como é que a gente pode contribuir aqui nessa parceria que a gente firmou com a Brava, com o Sindatar São Paulo, para a gente poder trabalhar com os associados. Bom, o Renato. Renato, pode se apresentar aí, por favor? Claro, claro, gente. Pessoal, muito obrigado aí pelo convite. Marcelo, Suelen, todo mundo, né? Tom, prazer estar aí novamente com você. E então, um prazer estar aqui podendo falar para vocês sobre esse tema que é o que a gente respira, né? E o que a gente vivencia aqui no dia a dia já há bastante tempo, né? Então, muito legal poder trazer um pouco desse conhecimento ali também, né? Dessa vivência para todo mundo que está acompanhando hoje o webinar. E assim, como o Tom falou, né? A ideia é que a gente tenha uma conversa bastante leve, né? Então, a gente não vai estar aqui tentando fazer aquela, né? Não é uma aula, não é uma coisa ali também, né? Túnel do tempo, é realmente um bate-papo em que a gente tenta falar de uma forma, né, descontraída, de uma forma, né, tranquila, mas ao mesmo tempo de uma forma bem fluida, né, e pé no chão sobre o que é IA, qual a diferença da IA generativa para a IA tradicional, como implementar, casos de uso, né? Então é nessa linha que a gente vai seguir. Eu sou diretor de operações, né, aqui da Pareto. O nome em inglês fica mais bonito, né? Chief Operating Officer, que botaram aqui na apresentação, mas então sou diretor de operações aqui da Pareto, né? E eu tenho aí já uma trajetória que eu fui sempre uma atuação empresarial, né? Inicialmente ainda como advogado, depois eu me tornei ali gestor de investimentos, né? Abri um fundo de investimento com meus antigos sócios, e aí, né, de um ano para cá, eu já estou aqui nessa cadeira de diretor de operações da Pareto, né? Exatamente no momento em que a gente começou a escalar, né, a crescer mais e mais a nossa plataforma de IA generativa aqui, que é a Tese AI, que a gente vai, né, apresentar um pouquinho para vocês também, né, mas fiquem tranquilos, a gente vai falar rapidamente sobre quem nós somos, quem a Pareto é, porque aqui não é uma apresentação comercial, a gente não é, ninguém vai sair aí do expediente 9 horas da manhã para ficar ouvindo o pitch aqui, né? É muito mais um bate-papo mesmo do que isso. Então, obrigado novamente pelo convite, pessoal. Devolvo a bola aí para o Tom também poder se apresentar. Obrigado, Renato. A gente também, nessa parceria aqui com a Brava e Sintratar, a gente tem sido muito feliz aqui com esse time que está trazendo muitas novidades. Tem muita coisa nova chegando, eles estão trabalhando no planejamento deles com esse foco no associado.
E aí, esse lado da inteligência artificial apareceu, essa demanda, e a gente resolveu, então, colaborar para a gente trazer, então, para vocês um lado bem atual, né, de como funciona e o que está acontecendo por aí. Então, dentro desses minutos que a gente vai falar, eu vou trazer alguns cases, o Renato ele vai começar a falar também, mas só para me apresentar formalmente, né, eu sou Wellington Queiroz, mas todo mundo me chama de Tom. Eu atuo há bastante tempo aí, já trabalhei em várias indústrias, em várias frentes, e eu tenho um forte apego assim à questão da inovação empresarial. Então, tudo o que eu faço, né, hoje na Pareto e antes tem muito a ver com inovação, principalmente na área de marketing, lado digital também. E a gente hoje tem focado muito nessa questão da inteligência artificial aplicada a negócios. Então, este é o foco principal do que a gente vai falar hoje, IA generativa, mas como multimodal, né? Como é que a gente, o que que é isso? Como é que a gente vai trabalhar isso? E aí, o meu contato está aqui na tela, depois no final também a gente vai repassar. Quem quiser trocar uma ideia, marcar algum bate-papo específico sobre isso, também a gente vai poder fazer, a gente vai poder falar mais ao final. A ideia é contribuir bastante. Essa pegada da Pareto, ela é muito de transferir know-how também. Então, a gente adora quando o pessoal entra em contato e a gente pode marcar outras coisas. Então, vamos começar oficialmente. Vou voltar aqui, Renato, e aí, por favor, vamos falar um pouquinho só da Pareto para que a gente possa iniciar a IA generativa, por favor. Maravilha, gente. Então, vou ser breve aqui, como eu falei, a ideia aqui não é que seja uma apresentação comercial, mas é claro que é importante que vocês entendam, né, quem é a Pareto, o que nós fazemos, né, e por quê, como é que a gente chegou até aqui, por que a gente está aqui, né, falando sobre esse assunto com vocês. Então, para que vocês tenham uma clareza sobre isso, né, a Pareto é um grupo de empresas, né, focadas em IA generativa. Então, a gente adota aqui uma abordagem, né, ela é composta por um tripé de atuação. Então, nosso principal pilar, né, é esse pilar, de fato, de tecnologia, né, de produto. Então, nós temos ali a Tese AI, que é a nossa plataforma de IA generativa, uma plataforma realmente all-in-one, que a gente consegue reunir mais de 200 IAs, os principais modelos do mundo, todos os do ChatGPT, que todo mundo já ouviu falar, os do Google, do Llama, da Meta, né, o Claude, os principais de imagem, tudo isso num só lugar, né, para que as pessoas possam acessar, né, com uma única assinatura, tudo no mesmo ambiente, de maneira, inclusive, combinada e muito customizada. Então, a Tese acabou de receber um super reconhecimento aí, né? Nós fomos eleitos a sexta melhor plataforma de IA do mundo pelo G2, né? O G2 é o principal classificador de softwares hoje do mundo inteiro, né? De produtos de tecnologia. Então, esse é o nosso principal pilar, esse pilar, né, de plataforma e de tecnologia, né? Além disso, nós temos um pilar de educação, né? Que a Pareto não é uma empresa de ensino, como eu falei, nós somos uma empresa de tecnologia, mas nós percebemos, né, essa demanda no mercado, essa necessidade do mercado, né, para um approach um pouco mais educativo. Né? É normal, é um mercado que está, né, nascendo, que está se formando, as pessoas ainda estão buscando muito conhecimento, né, sobre inteligência artificial, então, até para cobrir de alguma maneira esse gap e para conseguir formar melhor os nossos clientes, né, e parceiros, a gente também iniciou ali a construção de uma plataforma, é o Pareto AI Hub, né? Então, se vocês entrarem lá, hub.pareto.io, vocês conseguem ter acesso, né, ali a algumas trilhas de formação que nós temos em IA generativa, desde trilhas ali sobre fundamentos, trilhas para especialistas e até mesmo para executivos, né? Então, a gente tem ali todo esse conteúdo que a gente oferece também sobre IA generativa e uma série de casos de uso, né? E o terceiro pilar é o nosso pilar de serviço, né? Em que nós temos aqui escritórios Pareto Plus, escritórios licenciados com a marca, com a tecnologia da Pareto, para poder oferecer serviços de marketing digital com IA generativa, serviços de tecnologia mesmo, né, implementação de IA para empresas, né, e a gente tem aí esse privilégio de ter o Tom aqui conosco, ele é um dos donos desses escritórios, por exemplo, né, então é o que ele faz do dia a dia também, oferecer
esse tipo de serviço para empresas, para parceiros, né? Justamente implementando IA generativa, né? Seja através da plataforma, seja embarcando na prestação desses serviços de marketing, né? Então, toda essa nossa parte de serviço também já é uma parte que, né, a Pareto oferece de longa data, então somos parceiros ali, né, do Google, da Meta, uma série de premiações de Google Awards também, já de anos para cá, né? Então, é uma trajetória já de quase 10 anos de atuação aí no mercado que a Pareto tem, né? Então, a gente, muito antes de se falar em IA generativa, já trabalhava com IA tradicional, né? Com a construção de automações ali, RPAs, né? Sobretudo para essa área de marketing, e agora realmente, né, a Pareto vem se consolidando cada vez mais como o principal player brasileiro mesmo, né, de IA generativa, né? Então, não é por acaso, acho que a gente conseguiu, né, capitalizar muito bem, graças a Deus, esse track record ali de anos e anos de atuação e conseguiu, inclusive, ser vanguardista na construção desse mercado de IA generativa. Então, esse é o long story short, né? Depois, quem tiver interesse, também vai ser um prazer poder dar um pouquinho mais de detalhes, mas só para você saber, então, como é que a Pareto atua, né? E aqui, só sobre Pareto Plus, né, que é justamente essa parte de serviço que eu comentava, né? Nós temos esses escritórios de tecnologia, né, que eles prestam todo o full service de marketing digital, né? A parte de tráfego pago, tráfego orgânico, design, a parte de redes sociais, né? Web design ali para construção de sites. Então, tudo isso, né, os escritórios, como o escritório do Tom, eles oferecem, e sempre com inteligência artificial embarcada, né? Então, é o melhor dos dois mundos. A gente consegue ter especialistas em marketing, né, e, ao mesmo tempo, pessoas versadas e treinadas para utilizar, né, a IA aqui da Pareto na prestação desses serviços e proporcionar essa transformação digital dos nossos clientes, né? Então, a nossa ideia aqui realmente não é simplesmente fazer um trabalho de agência, mas sim, né, viabilizar que os nossos clientes tenham contato com IA generativa, consigam realmente, né, participar dessa transformação digital, né, e pouco a pouco ter um fluxo de implementação disso na empresa toda, né? Então, fecha então esse pequeno parênteses inicial aí de apresentação da Pareto para a gente poder começar, né? E aí, Tom, você me diz como é que você quer começar. Não sei se você pensou em colocar esse videozinho, se a gente já começa falando um pouquinho mais sobre a parte conceitual de IA generativa. Vamos passar para IA generativa, então? Bora lá. Então, vamos lá. Muito bom, gente. Conversando, né, aqui internamente com a diretoria da Brava e tudo, né, muita gente sugeriu que a gente começasse fazendo uma abordagem, né, até mais, digamos assim, um step back e tentar tangibilizar para todo mundo, né, o que é a IA generativa, né, como é que ela se compara com a IA tradicional, né, algumas características. A gente sabe que é um tema que hoje todo mundo ouve falar, né? A gente vai, sei lá, a gente vai na padaria, tá o pessoal ali, né, falando de IA generativa. A gente vai tomar um café, tá lá falando de IA generativa, né? O que não falta é evento sobre isso. Então, a gente aqui não quer, né? A gente quer tentar ter um approach mais, digamos assim, como a gente falou, mais leve e mais propositivo, né? Para que a gente não fique aqui só chovendo no molhado, né? Mas eu acho que é importante dar essa nivelada em termos de conhecimento para que todo mundo tenha clareza de alguns conceitos técnicos, né? E alguns conceitos mesmo de aplicação prática antes da gente começar a falar desses casos de uso, né? Mas vamos tentar ser breve aqui. Então, o que é a IA generativa, tá? Eu acho que tem digamos, uma analogia que a gente gosta muito de fazer aqui, né? Que é a analogia entre a generativa e a tradicional, né? Da bibliotecária e da escritora, né? Então, a gente está acostumado, né, ali já há vários anos, a ver, né, a ouvir falar no termo inteligência artificial, né, a ver algumas empresas, né, enfim, estabelecerem projetos bem-sucedidos de inteligência artificial, mas essa IA, que já de muitos anos para cá, né, há décadas, inclusive, vem se fortalecendo, né, vem se desenhando, né, é o que a gente chama de IA tradicional, né, que é aquela IA em que a gente tinha ali alguns projetos, digamos, mais pontuais dentro da empresa, né? E aí esses projetos geralmente eram mais custosos, já vamos falar um pouquinho mais disso, e eram projetos em que a gente trabalhava, por exemplo, né, análise preditiva, em que a gente trabalhava estabelecimento de alguns, né, padrões específicos, né, para a repetitividade das coisas, né? Então, a gente brinca aqui que a IA tradicional, né, é como se fosse a bibliotecária, né? Então, a gente tem ali uma biblioteca, né, com diversas estantes, com diversas seções de livros, né? E ela precisa ser organizada, né? Então, a gente tem lá
dados e dados, né? Alguns mais estruturados, outros mais desestruturados, né? E aí a IA tradicional ela tinha essa virtude de organizar, né, toda essa estrutura de dados de alguma maneira, de novo, estabelecer padrões, né, fazer análises preditivas a partir daquilo ali, né? Então é a figura da bibliotecária. Ela pega ali todos os livros, né, de uma biblioteca e ela vai dispor aqueles livros em seções, organizar, né, enfim, vai ali fazer toda uma parte de rotulagem, né, e por aí vai. Quando a gente fala da IA generativa, né, a atividade é diferente, né? A gente está falando da escritora, porque a IA generativa, né, ela pega o que ela, né, como é que a gente fala da IA generativa? A gente tem ali inicialmente, né, os modelos, né, os LLMs, por exemplo, modelos de imagem, né, e o que eles fazem é, a partir de determinados comandos, né, eles já foram treinados com bases de dados extremamente vastas, né, bases de conhecimento ali. Então, a OpenAI, dona do ChatGPT, tem lá, né, uma base vastíssima de conhecimento, uma base vastíssima de dados e informações que ela utiliza para, de tempos em tempos, né, atualizar o treinamento dos seus modelos, lançar versões novas, né? E aí, aquele modelo já está ali, treinadinho, bonitinho, né? E quando você solicita uma informação a ele, né, você dá um comando ali de entrada, né? O que ele faz? Ele te dá um comando de saída, ele te traz um output, né? Então, é a figura da escritora, né? Por isso que é IA generativa. Então, a gente está falando ali de geração de texto, geração de imagem, né? Geração de vídeos. Então, é realmente uma parte muito mais, né, como o nome já sugere, generativa. Ou seja, a gente deixa de ter essa figura da bibliotecária para ter uma figura mais agora da escritora, né? Então, ou seja, você vê que existem de fato ali algumas diferenças, né? A IA tradicional, né, aquela que a gente já vê ali, já viu surgir há algumas décadas e vem percebendo ele também, né, esse desenvolvimento, ela pega ali dados, né, e ela vai classificar, vai clusterizar, vai fazer previsão, né? Então, ela trabalha com esse universo ali, né, a partir de uma base, ela vai fazer esse tipo de, né, de gestão daqueles dados, etc. Aí a generativa é diferente, né? Ela está criando dados, ela está criando, né, roteiros, ela está criando, né, imagens, né, enfim, design e por aí vai. Né? Então, a partir ali de comandos que você tem, os modelos já foram treinados para aquilo ali, né? Então, você faz a pergunta, ele te responde. Você coloca ali, né, uma descrição da imagem que você quer, ela te traz a imagem, né? A mesma coisa com o vídeo e por aí vai, né? Então, vocês notem que é uma diferença, né? Então, a IA generativa, ela sim, né, tem ali já digamos, um tempo de maturação muito menor, né? Estamos falando ali de menos de 2 anos, realmente, desde que a IA generativa começou a ganhar notoriedade, né, com a OpenAI e tantos outros players que surgiram, né, desde então. Mas acho que com isso já começa a ficar um pouquinho mais claro para todo mundo, né, essa diferença conceitual entre uma e outra, né? E não para por aí, né? Eu acho que pode até passar, Tom, essa diferença conceitual, ela traz algumas diferenças práticas também, né? Tanto de implementação como de mentalidade, né? E a primeira delas é a acessibilidade da tecnologia nova, da IA generativa, né? Porque a IA tradicional, né, ela naturalmente dependia de um background mais técnico para ser implementada, né? Então, ela ficava muito... Os projetos de IA, né, tradicional, esses projetos todos de análise preditiva, de gerenciamento de riscos, por exemplo, né, e etc., né, eles ficavam muito mais encastelados nas áreas de tecnologia, de BI, né, porque os profissionais precisavam ter essa noção técnica muito maior sobre machine learning, sobre deep learning, né, enfim, então a parte de programação, muitas vezes, então realmente ficava ali muito mais restrito a esse perfil de profissionais, né. A IA generativa não. A IA generativa, ela realmente, né, ela é muito mais, digamos, democrática, ela é muito mais universal, porque a gente está falando realmente de uma tecnologia que pode e deve ser utilizada por todo e qualquer funcionário, né? A gente já vai ver um pouquinho mais na frente, mas hoje, quase 90% dos profissionais que usam IA generativa, e é muita gente usando, né, convenhamos, não são técnicos, não são profissionais de tecnologia, né? Então, realmente, é um tipo de tecnologia acessível para todo mundo, porque você não precisa ter mais esse perfil técnico, né? Você não precisa mais saber programar, muito pelo contrário, né? A IA generativa, ela vem para destravar novas habilidades, para fazer com que quem não sabe mexer muito bem no Excel consiga agora ter, né, um copiloto ali para ajudar a fazer uma fórmula melhor, mais assertiva, né? Quem não sabe programar, agora consegue fazer linhas de código, né, com a própria IA generativa te ajudando. Então, realmente é algo muito mais intuitivo, né? É claro que exige um certo, a gente já vai falar disso, né?
exige algumas noções ali de engenharia de prompt para você saber pedir da melhor forma para IA, né? Agora, isso é muito mais simples, né? É muito mais simples de aprender, é muito mais simples de praticar e desenvolver esse tipo de habilidade, né? Mas definitivamente a gente não precisa ter, né, um perfil técnico para isso. Eu mesmo não tenho, né? Então, assim, eu, Tom, né, são pessoas que usamos isso diariamente no nosso dia a dia, né? Não somos profissionais de tecnologia, né? Claro, trabalhamos em uma empresa de tecnologia, né? Temos ali, né, uma certa familiaridade com uma série de recursos, de ferramentas, mas não somos técnicos, né? Não somos profissionais com esse background ali de formação e ainda assim estamos lá, né, usando isso diariamente aqui nas nossas atividades, né? Então, esse é um primeiro a primeira mensagem que é muito importante para vocês, né? De não tenham medo, não fiquem ali enviesados pelo que vocês estão acostumados, talvez, da IA tradicional, né? Um outro ponto, aí já pensando em escala empresarial, que é muito bacana de pensar também, é que quando a gente fala de projetos ali da IA tradicional, né? De deep learning, machine learning, etc., como eu falava, a bibliotecária ela precisa ter, né, uma estrutura de dados muito mais bem organizada, né? Porque se você simplesmente coloca ali, né, um monte de informação desestruturada, desorganizada na mão dela para ela poder organizar, né, fica muito difícil, né? Ela não vai ter muito mais dificuldade realmente de estabelecer esses padrões, de fazer essa gestão dos dados, né? Então, ela vai ter dificuldade até por uma questão mesmo de tecnológica, né? De realmente começar a fazer aquele tipo de projeto, né? Então, você precisa ter uma gestão da informação muito mais acurada, realmente muito mais sofisticada para trabalhar com isso, né? No caso da IA generativa, não, né? É óbvio que se você conseguir ter, né, boas bases de dados, né, você consegue sofisticar, né, e robustecer ainda mais o treinamento da sua IA. Agora, isso é um complemento, digamos, é um nice to have, né? É um belo nice to have, é verdade seja dita, mas ainda assim um nice to have, né? Porque, como eu falei, a gente já tem ali à nossa disposição, né, dezenas, centenas de modelos, né, que já foram pré-treinados, que já têm ali as suas próprias bases de conhecimento, de informações, né, e só com eles você já consegue, com certeza, né, ter uma série de aplicações práticas de IA, ter respostas bastante assertivas, né, porque essas empresas criadoras de modelos, né, já fizeram esse trabalho, né? Então, a empresa ela pode partir desse trabalho. E aí, o que ela vai fazer em cima disso, né, no sentido de construir as suas próprias knowledge bases, de treinar ainda melhor as suas próprias APIs, de novo, é um complemento, né? Mas não é obrigatório. Então, é uma outra quebra de paradigma aqui que a gente tem, né? E aí, por fim, para a gente encerrar só esse apanhado, né, inicial, eu queria, né, trazer mais duas informações, assim, duas mensagens para fixar muito na cabeça de vocês, né? Por tudo isso que eu falei, a IA tradicional, né, que a gente via ser aplicada ali, né, até recentemente com muito mais frequência, né, ela é uma IA que ela tem as empresas, os profissionais que trabalham com IA tradicional, geralmente têm uma mentalidade mais project-based, né? Então, digamos, você tem ali os executivos que vão definir alguns poucos projetos, né, para utilizar a IA, né, para análise preditiva, como eu falei, reconhecimento facial, né, biometria, coisas do tipo, né? Então, são projetos ali mais grandiosos, mais custosos, mais demorados e complexos, né? E com isso você acaba elegendo só alguns, né? Até pelo custo que eles têm. Por outro lado, a IA generativa não. A IA generativa, ela tem ali uma mentalidade, né, um approach mais problem-based, né? Então, é aquele tipo de tecnologia que é para você usar para tudo no seu dia a dia, né? Para tudo mesmo. Eu estava ontem, né, num outro evento com o meu sócio aqui, o Ramon, né, que é o nosso diretor de vendas na Pareto, e ele começou a apresentação dele de uma forma que eu achei muito curiosa e muito, muito legal, porque ele falou assim, é tão problem-based que você pode utilizar isso até mesmo para o seu dia a dia pessoal, porque ele falou, ó, de ontem à noite para cá, né, olha só os casos que eu consegui utilizar, né? Ele falou, a minha irmã, né, ela é médica, eu estava ajudando ela a começar a gravar consultas, né, com autorização do paciente, claro, mas gravar consultas ali para que depois ela possa fazer a transcrição, fazer a análise disso, né? Aí ele falou, por outro lado, ele luta judô, né? Ele está para
pegar a faixa preta de judô, e aí ele vai fazer ali o exame de faixa dele no final, no final de semana, e ele falou, pô, eu agora tenho uma base de conhecimento treinado, com todos os golpes, com todas as técnicas, né? E aí quando eu vou treinando, eu fico ali com o computador do lado para ver se eu estou fazendo certo, se eu estou esquecendo de alguma coisa, né? E aí o outro exemplo que ele falou, eu estava aqui pensando no meu dress code aqui para o evento, né? E aí pedi ajuda também para a IA, e ela me trouxe, ele falou, eu sou engenheiro, né? Estou acostumado a usar camisa preta e calça jeans, não sei o quê. Então, ele falou, então agora a IA me ajudou, pô, estava ele lá, bonitão, com a camisa social, com blazer, sapato, né? Então, e pensem isso, então, no nosso dia a dia de trabalho, né? Eu hoje nenhum trabalho que eu faço, praticamente, né? Eu não começo perguntando algo para a IA, né? Então, é uma tremenda mão na roda. Então, assim, eu estou querendo pensar numa cadeira nova aqui na empresa que nós precisamos criar, né? Então, eu vou lá e peço ajuda para a IA me dar recomendações ali de job description, né? É claro que eu não espero que aquilo ali venha pronto e acabado, né? Agora, é muito mais fácil eu partir de algo nota 7, né, para chegar até o 10, do que partir do zero, né? Então, me poupa muito tempo, me poupa muito esforço, né, inclusive intelectual, né? Enfim, mesma coisa para planilhas e análise de dados, né? Então, a gente tem realmente um tipo de tecnologia que é para a gente utilizar para tudo, para qualquer coisa que a gente tem ali, né, no nosso dia a dia, para qualquer atividade, né, mais corriqueira, mais trivial mesmo. Né? Então, notem como que é diferente mesmo, né? Por que essa tecnologia, né, da IA generativa ela vem ganhando tanto aí as manchetes, né, o gosto das pessoas, né? Por que foi a tecnologia que demorou menos tempo para ser massificada, né, para chegar ali a milhões de usuários, né, utilizando um chat GPT da vida, né? Então, é justamente por isso, porque é tamanho ali o potencial de uso, né, o universo ali de casos de uso, que realmente fica até difícil você não usar aquilo ali como um copiloto, né? Muda muito realmente a abordagem. Então, é isso que a gente queria falar para vocês no começo, né? Pode seguir daí, Tom, para a gente passar pela próxima, né? Acho que esse último slide eu já tinha comentado, né? A diferença de custo que tem, porque o custo de um projeto daqueles de IA tradicional é muito alto, né? Estamos falando da casa de milhões aí de reais, né? Vocês devem saber bem disso aí. Por outro lado, o custo da IA generativa, né? De uma plataforma ali, né? Para uso individual é um custo muito menor, né? Estamos falando ali de custo, né? De algo da ordem de R$ 100 por pessoa, sabe? Mensalmente. Então, é uma tecnologia muito mais acessível, realmente, né? Inclusive do ponto de vista financeiro. Né? Então, só para reforçar essa mensagem. Então, com isso, a gente termina aqui uma primeira introduçãozinha que era necessária, só para a gente, né, realmente enfatizar essas mensagens. Né? E aí, qual que é o impacto disso? Né? Então, dado que essa tecnologia é muito mais acessível, muito mais universal, né? A gente tem impacto em dados, em qualidade de trabalho, na automação de trabalho, né? Enfim, segurança mesmo que é necessário, enfim, quase que em todas as nossas áreas de atuação. Né? Eu queria só, né, para passar a bola para o Tom, reforçar aqui, né, a dimensão mesmo do que a gente está vendo, né, nesses últimos anos acontecer. Né? E olha que, o que eu falei, a gente tem ali 1 ano e meio, 2 anos de IA generativa realmente sendo desenvolvida, né? E, assim, a curva de aprendizado, a curva de melhoria é assustadora, né? E o que a gente vai ver daqui a 5, 10 anos é algo realmente que não está no gibi, né? Vai ser algo realmente até difícil de mensurar esse tipo de impacto, né? Então, só para tentar tangibilizar um pouquinho isso para vocês em números, né? Se puder passar, Tom, acho que é legal a gente mostrar para a turma, né, a dimensão disso tudo. Né? Estamos falando, né, você pega a McKinsey, né, a maior consultoria do mundo, ela, né, estima que o tamanho do mercado de inteligência artificial seja de mais de 25 trilhões, né? Mais de 25 trilhões, né, de valor destravado na economia, de valor adicionado na economia, né, com ganho de produtividade, né, com novas ferramentas de trabalho que você vai poder utilizar e realmente ganhar eficiência. Né? É realmente uma coisa impressionante. E tem algumas áreas que vão ser ainda mais, né, impactadas. Né? Então, operações, R&D, né, toda a parte de softwares, obviamente marketing, vendas. Né? Então, é uma coisa gigantesca. Né? Se a gente for comparar esse tamanho de mercado, né, que a McKinsey estima para IA com outros mercados muito representativos, né, do mundo inteiro, você pega ali, mercado de publicidade global não chega a 1 trilhão, né? Mercado de agricultura não chega a 5 trilhões, né? O varejo global, ele tem ali mais de 30 trilhões, né? Então, vocês notem que o mercado de IA, né, ele se aproxima em termos de tamanho potencial, do tamanho do mercado do varejo do mundo inteiro, né? Então, é realmente algo muito substancial aqui que a gente está
vendo aí cada vez mais, né, não mais nascer, mas cada vez mais amadurecer, né? Então, pode até passar para o próximo já, Tom, para a gente trazer mais alguns dados concretos para o pessoal, né? E aí, assim, a gente já vê, né, como eu falei, mais de 300 pessoas, 300 milhões de pessoas, né, realmente já, de alguma forma, tendo o impacto da IA generativa nos seus trabalhos, né? E aí, notem, quando eu falo de impacto nos seus trabalhos, não é perda de emprego, não é, né, substituição de fator humano por fator tecnológico, não é isso, não. É realmente conseguir, de alguma maneira, utilizar IA generativa, realmente conseguir, de alguma forma, ver a sua atuação ser transformada, né? E como eu disse, quase 90% das pessoas que utilizam IA generativa não tem esse perfil técnico, né? Estamos falando, né, de administradores de empresas, estamos falando ali de profissionais de marketing, profissionais de saúde, né, profissionais de RH, então, profissionais da indústria também, né? Então, é realmente uma tecnologia realmente muito universal, né? Então, você vê que esse é um dado assustador. E aí, outro dado que é interessante é olhar, né, a quantidade, por exemplo, de imagens, a quantidade de código que já está sendo, né, produzida com IA generativa, né? Tem um dado muito interessante que mostra, pode passar, assim, hoje, né, a gente, em 1 ano e meio, né, viu a IA com as várias ferramentas que já existem, né? Então, hoje a gente tem ali algumas plataformas de IA para imagem, né? Midjourney, Stable Diffusion, Leonardo AI, né? Que você vai lá e gera uma imagem, né? Seja uma imagem lúdica, né? Para você brincar, para você enviar para alguém, seja uma imagem realmente profissional, né? Para quem trabalha com design, para quem trabalha com anúncios, né? Agora, o fato é que em 1 ano e meio, acreditem se quiser, a IA já produziu mais fotos do que a humanidade inteira em 150 anos, né? Então, toda a história da fotografia, né? Então, é uma coisa realmente assustadora. Por quê? De novo, por conta dessa universalização, né? Hoje, qualquer pessoa pode ir lá, né, e criar uma imagem, né, em questão de segundos numa plataforma. Obviamente que a gente não está falando que todo mundo tem habilitação para trabalhar profissionalmente com isso, né? Ninguém vira designer do dia para a noite só porque tem acesso a uma ferramenta de IA para geração de imagens. Agora, para gerar essas imagens mais lúdicas, né, e etc., aí sim, aí todo mundo consegue gerar e usar, né, não por acaso a gente percebe aí, né, esse dado que é realmente muito emblemático, né? E a mesma coisa para código, né? Se a gente passar ali para o próximo imagem, para o próximo slide, né, a gente tem alguns dados, né, em relação à produção de conteúdo, por exemplo, né, do conteúdo para blog, né, enfim, escrita, etc. Né? Aí no próximo, pode passar também, né, a gente fala um pouquinho até sobre a parte de código, né? Então, se a gente for olhar ali no GitHub, que é essa ferramenta de geração, né, de códigos aberta, etc., né, hoje 40% dos códigos gerados no GitHub já são feitos com IA generativa, né? Então, também é algo muito significativo, né? É uma coisa impressionante que a gente realmente está percebendo acontecer, né? Então, só para dar uma dimensão para vocês, né, de que a gente não está falando de algo para o futuro, a gente não está falando de algo que vai acontecer daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos. Não, estamos falando de algo que está acontecendo agora, né? À nossa frente mesmo, e a cada dia a gente vê, né, novas ferramentas surgirem, né, os modelos ficarem cada vez melhores e novas aplicações de uso, né? E é o que a gente faz aqui na Pareto, né? A gente aqui, o nosso papel é justamente, né, ajudar os nossos clientes, ajudar o mercado a navegar, né? A navegar por essas aplicações práticas, a descobrir casos de uso que sejam úteis, né, junto com o cliente, a gerar muitas né, desses templates, a gerar muitas imagens ali, né, e fazer todo esse trabalho também de marketing para clientes nossos, né? Então, realmente esse é o nosso papel aqui também, né, dentro da empresa. Pode passar aí, por favor, gente? Boa. Você quer assumir daí, Tom? Quer pegar uma parte e fazer seus comentários também sobre essa parte? E a gente segue depois para desafios das empresas? Vamos lá. Obrigado aí, Renato. Essa parte aqui é muito, muito bacana também. Todo esse ponto aí que o Renato estava comentando com a gente sobre essa evolução, né, da IA tradicional para a IA generativa, ela, na verdade, ela coroa aí uma tendência que vem acontecendo há muito tempo, né? A gente sabe muito bem de todas as revoluções aí que já aconteceram e a gente fala, a gente ouve todos os dias, né, falando dessa nova revolução aí que a gente está conversando hoje
sobre a IA. Esse estudo ele é muito interessante, né? Ele é geralmente atualizado aí pelo pessoal pelas empresas, as maiores empresas da Standard & Poor's, as 500 maiores companhias, elas fazem parte de um índice que é muito interessante, né? Para gerar $1 milhão em receita, quantos trabalhadores, quantas pessoas são necessárias, né? Então, desde do final da década de 70, 80, esse acompanhamento ele tem uma queda enorme, brutal. E agora, quando a gente chega nessa nossa época, né, pós-pandemia, a gente vê que menos de, vamos dizer, um trabalhador, né, saindo lá da necessidade antes era superior a 10 pessoas na economia na estrutura dessas empresas, para poder gerar $1 milhão de receita, $1 milhão, hoje em dia está por volta de um trabalhador já. Então, isso é só para ilustrar, né, o tamanho da evolução que a gente veio tendo com tecnologia, né, dentro dos negócios, dentro da produtividade que a gente vai ganhando. E agora o salto é bem maior. A gente já está nesse iniciozinho aí de IA generativa, nessa base, perdão, de um trabalhador, imagina o que vem pela frente. Então, a expectativa é muito grande em termos de competitividade também. Como é que isso vai acontecer com as empresas? Como é que as empresas se preparam para isso? E esse tipo de evento, a provocação que veio é justamente essa: como é que a gente consegue implementar, entender isso e agilizar essa parte? Quando a gente olha, por exemplo, vou avançar aqui para vocês verem, quando a gente fala de grandes referências aí, a gente vem acompanhando na Pareto com muita atenção esse ponto, né? Quando a gente olha, por exemplo, para dados de produtividade, a McKinsey e a Deloitte são referências, né? E a gente vê sempre com muito bons olhos isso, mas também muita gente se assusta, né, em relação a um aumento brusco, né, um aumento significativo de produtividade. E é verdade, né? Como o Renato estava falando, quando a gente tem vamos dizer, cada um de nós ganha um assistente super preparado, que agiliza o nosso trabalho, que facilita os processos, né? E que tira atividades repetitivas e que consegue nos ajudar a focar no que é mais estratégico, a produtividade aumenta mesmo, né? Então, grandes empresas, médias e pequenas, elas já estão sentindo isso no dia a dia. Então, 60%, 70% de ganho nesse primeiro impacto, né, e depois isso tende a se estabilizar, é uma referência, né, que a gente tem visto para algumas grandes marcas ou as maiores empresas que já têm adotado isso. E, por outro lado, tem empresas, né, que já estão otimizando, vamos chamar assim, as suas operações, né? E como é que esse processo se dá? O Renato, ele comentou um pouco, né, da importância da gente ter um cuidado, né, de formação, de entendimento, né, que a gente está fazendo hoje aqui também, para a gente poder aplicar esse tipo de tecnologia, poder usufruir de um jeito mais proveitoso pelas empresas, né, e que seja de uma forma a preservar o máximo possível dos negócios de uma forma saudável, né? E para o lado de grandes empresas como SAP, por exemplo, pela cultura deles, pela estratégia deles, no início desse ano eles anunciaram uma grande reestruturação já dentro da estratégia deles, né, de incluir a inteligência artificial, e 8 mil postos de trabalho seriam otimizados nessa primeira, né? É claro que a gente sabe que existe uma retórica, que existe um cuidado, mas isso mostra uma tendência, né, que é preciso também olhar mais no sentido de otimização, né, de potencial de otimização, especialmente quando a gente lida com muitos dados, né, que é quando a IA pode colaborar muito aí nos nossos processos,
mas em outros impactos também que a gente pode ter, né? Tem um lado ético, um lado de cuidado também, que a gente olha e que, como gestores aqui, né, a maioria de vocês que está participando aí é de gestores, é importante a gente também ter um cuidado com esse lado. No Citigroup, né, um outro exemplo, 40 mil funcionários têm já sido incentivados a usar, né? E eles falam que é fundamental, né, para quem quer continuar nessas grandes empresas, como é o exemplo da PwC, já é quase que obrigatório, né? A gente vai falar um pouquinho, talvez, se der tempo aí, do case iFood, que também é a mesma coisa, uma transformação muito grande, né? Que nesse começo vem meio que top-down, mas ela só vai dar certo quando vier de baixo, quando todo mundo tiver acesso, quando todo mundo souber utilizar e possa ter esse copiloto, esse assistente nas atividades e liberando o tempo das pessoas para que elas possam trazer mais qualidade e colaborar mais com as empresas, né? Então, a lista da Fortune 500, né, 500, que essas empresas já adotaram a IA generativa. Então, a gente está falando de hoje já deve estar atualizado, mas no mínimo 92% dessas grandes marcas, né? E não só as grandes marcas, né? Empresas de todos os portes, isso tem se acelerado bastante. Então, a relevância disso para a sobrevivência das empresas, para a sua competitividade, não é questionável. Agora, o que a gente está debatendo, né, em eventos, em muitos encontros, o Renato mesmo já, a agenda dele já está tomada de tantos eventos pelo interesse que isso gera, né? Como fazer para implementar, porque senão as empresas, num curto espaço de tempo, não estarão competitivas, né? Porque acaba ficando muito desigual. Bom, só dando rapidamente aí para um panorama, né? Dentre essas áreas aí, o Renato até comentou de algumas aplicações, o uso principal, a porta de entrada, né, e que é um foco da Pareto, um ponto importante da Pareto é a entrada pelo marketing, pela comunicação, né? Então, hoje em dia tem se transformado muito, né? Tem, é claro, o envolvimento do pessoal de tecnologia, o marketing adotou muito rapidamente, tem sido uma referência, e a gente vê que grande parte, hoje em dia, né, tem sido utilizada a IA fortemente, né, em termos de geração de conteúdo, né. Hoje há cases também aí de empresas como a Heliograph, que trabalha com as maiores agências de notícias do mundo, com grandes jornais como The New York Times e outros. Mais de 70%, 80% do conteúdo jornalístico hoje em dia é gerado por IA, né? E do lado do marketing isso acontece bastante também, né? E é revolucionário. Hoje a gente vai falar muito mais dessa multimodal, né? A gente vai explorar um pouquinho mais isso, mas é como a gente tem potencializado não só texto para texto, mas o Renato falou texto para imagem, texto para vídeo, e entre um e outro, o marketing acaba sendo natural, né? Acelerar todo esse potencial que a gente tem visto por aí. Então, tem muita questão de geração desses materiais de marketing, né, que estão ligados a conteúdo, e tem um lado também de como que a gente lida com dados, com inteligência para gerar insights, né? Então, as pesquisas, né, e a IA generativa, ela tem um grande poder disso, né, de como a gente tem muitos dados, né, a IA generativa ela tem a capacidade de plugar também diversas tecnologias e fazer leituras que não necessariamente nós, né, humanamente conseguimos. Ela consegue extrair e perceber tendências que a gente talvez não perceba de um jeito que a tecnologia anterior, né, que a gente utilizava, ainda não era capaz. E o dia a dia vai evoluindo, isso vai acelerando, né, que nem o Renato falou para a gente, quase que exponencialmente. E aí, dentro desse lado todo de dados, a gente tem um ponto principal que é hiperpersonalização das coisas, né? E no marketing isso tem sido uma forte tendência, né? Isso vai ser competitivo, seja B2B, a atuação de vocês, seja B2C, B2B,
2C também, enfim, a gente vai ter a capacidade, a gente já tem, na verdade, o que a gente precisa agora é de escala, para a gente personalizar para cada pessoa com quem as marcas ou as empresas, ou entre, né, também colaboradores, queiram interagir, a gente vai ter essa capacidade, de utilizar, né? E a gente está falando de semanas ou meses, né? A gente não está mais falando de coisas num futuro lá longe. Então, olhando para essas 500 maiores empresas do mundo, né, essa é só um preditivo, né? Elas adotaram em menos de 2 anos em suas operações, né? Tamanha relevância, é um fator determinante e as empresas menores têm vindo, porque geralmente, né, antigamente demorava muito para se adotar uma nova tecnologia em grande escala. E com a IA generativa não tem sido assim, né? Então, a gente vê exemplos, né, do que está acontecendo em termos de tecnológicos. A gente tem cloud computing, né, essa parte de dados alocados nas nuvens, né? É, começou a utilizar a tecnologia muito antes, né, uma década antes, começou a ser utilizada. Machine Learning, né? Google, IBM e Facebook começaram a usar 5 anos antes, né, do mercado em geral. Big Data, né? Walmart e Amazon começaram a usar também 10 anos antes do mercado em geral. E aqui a gente está falando de automação, de RPA, né? De processos automatizados aí por robô, né? Por algoritmos. E a gente tem exemplo, né? Do JP Morgan, que começou a usar 8 anos antes do mercado em geral. Então, essas empresas, elas ditam tendências, né? Elas antecipam o futuro. E com a IA, esse gap de tempo é muito menor. Bom, então vou avançar aqui para a gente não demorar muito mais nessa parte. O que a gente tem aqui são mais alguns exemplos de IA generativa, para a gente entrar, então, nesse aspecto mais específico aqui. Renato, você quer tocar essa parte aqui? Claro, claro. Pode Vamos lá. passar. Pode até. Isso. Maravilha. Então, reforçando aquilo que eu estava falando, né? A gente está falando de uma tecnologia realmente muito mais acessível, né? Em termos de custo, facilidade de uso, né? A desnecessidade de uma base de dados já estruturada, né? E é uma tecnologia que ela não precisa, né? Ao contrário de uma ferramenta, né? Tal, ser implementada com integrações múltiplas e etc., né? Ela, quando muito, vai ter ali, né? Um profissional que pode te ajudar a navegar por ela, né? Que pode te ajudar talvez a aplicar melhor noções de engenharia de prompt, construir alguma coisa, mas né, é um tipo de implementação muito mais com cara de onboarding do que realmente aquela implementação que a gente está acostumado de um ERP, um CRM, algo assim, né? Então é bem diferente, tá? Pode passar, pessoal. E aí o que a gente tem visto, pessoal, assim, hoje, né, que ainda é desafio para que as empresas adotem mais e mais, né, IA generativa no seu dia a dia. O primeiro desafio é o upskilling, né, que é realmente esse mindset que é importante que as empresas, e sobretudo seus funcionários, né, adotem para que né, o uso da IA seja disseminado lá dentro, né, da forma correta. O segundo ponto é o organograma da IA. Tá? Já vou falar um pouquinho mais disso. E o terceiro ponto é compreender bem a cadeia de valor, né, do mercado de IA generativa. Né? Então, passando ali para o próximo, né, quando a gente está falando de upskilling, né, a gente aqui na Pareto notou, né, esse gap do mercado em termos de entender, olha só, tá bom, tudo isso, toda essa contextualização que eu fiz para vocês agora, né, nos primeiros 20 minutos, mais ou menos, né, eu acho que ainda é algo que muita gente não compreendeu, né? Além de noções de engenharia de prompt, né? Pensamento ali, a concepção dos casos de uso mais adequados, né? Então, a gente percebeu essa demanda, essa necessidade de educação do mercado, né? Então, como eu comentei, a gente não é uma empresa de ensino, mas se viu ali, né, solicitado, ali, se viu chamado a oferecer, né, cursos ali, formação em IA para o mercado como um todo, para os nossos clientes, né?
E foi muito bacana, eu acho que a gente acabou realmente acertando nessa decisão, porque já na primeira turma ali do nosso AI Lab, né, que são essas nossas trilhas de formação, a gente teve ali um universo de empresas, né, enormes e de diversos segmentos, né, buscando ali realmente colocar seus profissionais para se formar, né? Então, pessoal ali de óleo e gás, Petrobras, Banco do Brasil, né, enfim, pessoal ali realmente, né, de varejo, educação. Então, foi bem legal aí ver, né? Então, hoje a gente continua tendo, inclusive, né, quem tiver interesse, né, aí nas empresas de vocês em participar do Lab, né? Por favor, depois, né, nos procurem, né? Falem comigo, falem com o Tom, porque a gente está reabrindo agora, né, as inscrições ali para essa formação, e a gente tem desde formação gratuita, né, nos primeiros módulos, até depois formações ali que são remuneradas, né, a parte mais de especialistas e executivos, mas a gente tem ali pelo menos um primeiro módulo de fundamentos que ele é gratuito, inclusive, né, e pode ser feito por todo mundo da empresa de vocês. É tudo assíncrono, tudo, né, aqui online, então fica, né, muito simples de se fazer, né? Então, essa parte de upskilling é um desafio. O segundo desafio é o do organograma novo das empresas, né? Porque pode passar ali para o próximo, né? A IA, né, como a gente estava falando, é o tipo de tecnologia, pode passar aí esse slide inteiro, é o tipo de tecnologia que você não deve utilizar, né, ali. Vou botar uma pessoa para usar na empresa inteira, vou botar 2, 3 para usar, né, numa empresa inteira, né, e ver se dá resultado. Não, né? É uma tecnologia, realmente uma ferramenta para uso individual. Cada pessoa da empresa, né, deveria ter ali acesso a uma ferramenta de IA, como a TES aqui, né? Então é o que a gente chama de AI Peer Structure, porque realmente, né, é aquela tecnologia que pode, né, ajudar para qualquer tipo de pessoa ali em qualquer atuação, né? Então, e não é o tipo de ferramenta que você vai compartilhar, né? Então, imaginem você ter ali, né, uma conta de e-mail compartilhada entre uma pessoa do jurídico, uma pessoa de operações, uma pessoa do marketing, né? É uma coisa que, primeiro, para fim de compliance, seria algo muito perigoso, né? Segundo, que também não faz o menor sentido cada um ia receber e-mails dos outros ali que não fazem, né, não tem nenhum sentido. A mesma coisa aqui, né? Você aqui, a ideia é que você tenha ali as suas IAs treinadas, né? Que você tenha ali o seu histórico de chat, né? Então, para que você realmente vá usar na sua realidade, não que você vá compartilhar com várias pessoas, né? Então, essa coisa do organograma de IA, né, é algo que as grandes empresas, como, né, aquelas que o Tom estava falando ali, pioneiras, já perceberam isso e estão colocando isso na mão da força de trabalho inteira, né? Então, realmente é algo que é fundamental de se notar. E aí, o terceiro ponto, que é o da cadeia de IA, pode passar, por favor, né? É a gente entender as camadas, né? Todo mercado, né? Todo setor, ele tem a sua cadeia de valor, né? Vocês sabem disso aí muito melhor do que eu. Aqui com IA generativa não é diferente, né? É importante que a gente compreenda quem é quem, né? Quem é parceiro de quem é concorrente de quem, né? Até para que a gente saiba qual tipo de ferramenta implementar, né? Então, e aí eu vou mostrar aqui como é que se desenha a cadeia de valor da IA, né? Eu poderia começar até mais de baixo, tá? A gente tem lá toda a camada, por exemplo, né, de data center que está crescendo cada vez mais, né, o pessoal de infraestrutura física, né? Então, a gente vê realmente grandes players ali, como Microsoft, como o Google, investindo bilhões e bilhões na construção de novos data centers, porque existe uma demanda de capacidade de processamento hoje, né, de GPU. Mas eu não vou nem entrar nesse mérito, não. Eu vou começar dos servidores, né? Então, acima desse pessoal de data center, né, a gente tem os servidores, né? O pessoal que presta ali serviços de processamento na nuvem, né? Então, o Google tem lá o Vertex AI, Microsoft tem a Azure, a Amazon tem a AWS, né? Então, esse pessoal tem lá, são Cloud Service Providers, né? Então, eles têm ali esse serviço de processamento que é tão necessário para quem, né, para quem trabalha com IA. Né? Acima dos servidores, a gente tem ali, né, os modelos de IA, que são as empresas que têm os foundation models, né? Por exemplo, a OpenAI. A OpenAI tem os seus próprios LLMs, né? Os Large Language Models. Então, ela criou os seus modelos ali, ChatGPT e por aí vai, né? Então, é um modelo de IA. O Google tem lá o Google Gemini, a Meta tem lá o Llama, né? A Anthropic tem lá o Claude, né? Então, a gente tem aí tantos e tantos modelos, né? Agora, esses modelos ali, né, geralmente ele tem um modelo, o LLM bruto, né, que é a tecnologia core mesmo, né? E aí, às vezes, é claro que ele tem um chat, né? O ChatGPT, por exemplo, né? Não é uma ferramenta para ser utilizada para uso profissional, né? Para você realmente disponibilizar para os seus colaboradores. Porque ali, o que tem? É uma interface de chat, apenas isso, né?
e com um só modelo, né? Uma experiência single model. Então, e não necessariamente é um modelo melhor para tudo, né? Então, é um modelo que é muito bom, obviamente, né? Para várias coisas, mas não é o melhor para tudo. Né? Então, essa é uma das razões também que muitas empresas ainda se frustram. Né? A empresa acha que implementar IA generativa é usar o ChatGPT ou usar o Google Gemini. Né? Então, esse é um erro crasso. Esse é um erro crasso e geralmente faz com que os colaboradores se frustrem, né? Porque eles não têm uma boa experiência. Né? Se a gente for olhar, né, lançamento de novas versões ali, novos modelos, né? O paper de lançamento deixa bem claro qual é a cabeça dessas empresas. Né? Então, eles vão olhar muito para as features técnicas ali do modelo. Né? Como é que está a questão de latência, né? Como é que melhorou ali na performance de testes, né? Para análise de dados, para equações matemáticas. Né? Não é um tipo de ferramenta para o cliente final. Né? É óbvio que a OpenAI não é boba, né? Ela tem ali, né, essa notoriedade, então ela tem ali os seus chats, né? Até mesmo Enterprise ali, etc. Né? Mas não é uma plataforma desenhada para o cliente final, com inúmeros recursos. Né? Então, aí sim, acima, né, dos modelos de IA, a gente tem plataformas de IA como a nossa aqui, a Tese AI. E notem, aqui de novo, não é um pitch comercial, a gente tem excelentes concorrentes, tá? Eu não vou fazer o favor de citar os nomes para eles, mas a gente tem bons concorrentes ali, né, globalmente falando, que estão também ótimas plataformas de IA. Né? Então, o que caracteriza uma plataforma de IA? Né? A plataforma de IA, ela constrói em cima dessas tecnologias que são os modelos. Né? Então, uma boa plataforma de IA, ela vai te oferecer, primeiro, uma experiência multimodal. Né? Então, você vai ter acesso a diversos modelos, podendo utilizar um modelo que é melhor para cada coisa. Né? E aí vai ser possível fazer isso para chat, para texto, para imagem, para código, para transcrição. Né? E você tem inúmeras outras funcionalidades. Né? Você tem ali funções de workspace da sua empresa, você tem funções, né, de você criar os seus próprios modelos personalizados, né, construir as suas knowledge bases. Então, tudo isso você vai ter numa plataforma de IA. Aí sim, né, ela é desenhada para o uso final dos clientes, né, com todos esses recursos e funcionalidades. Né. Pode passar para o próximo. Né. A analogia que a gente costuma fazer, né, é a analogia com os disparadores de e-mail. Né. Então, eu acho pouco provável que alguém utilize, né, hoje uma ferramenta como Amazon SS, o Mandrill, o Postmark, né, porque são disparadores de e-mail em massa. Né. Geralmente não é esse tipo de coisa que um profissional, né, como nós, utiliza. Talvez alguém de tecnologia pode até utilizar. Né. Por quê? Né, passando para o próximo e-mail, para o próximo slide, perdão, né, o tipo de ferramenta que muito provavelmente, né, várias das empresas de vocês devem utilizar, né, é uma ferramenta como um HubSpot, um Salesforce, uma RD Station, né, o MailChimp. Por quê? São ferramentas que pegam ali esses disparadores de e-mail, né, que são a tecnologia bruta, né, e constroem plataformas para disparo de e-mail automático, né, para automação de e-mail marketing, CRM. Né? Então, essas sim são plataformas desenhadas e destinadas para o cliente final, e não o disparador de e-mail. Né? É a mesma coisa que a gente tem na IA. Né? Não é o modelo que deve ser utilizado pelo cliente final, mas sim a plataforma que utiliza e reúne todos esses modelos. Né? Então, acho que isso ajuda a tangibilizar, né, essa cadeia de valor e quem é quem nesse mundo da IA. Né? Então, a Pareto aqui, a TES, ela não concorre com o ChatGPT, ela não concorre com o Google Gemini, né? E notem, longe de mim falar mal deles, né? Pô, o ChatGPT, a OpenAI é a desbravadora desse mercado, né? Não podemos falar mal deles jamais. Né? Agora, nós somos parceiros deles, né? Nós somos talvez um dos grandes parceiros globais ali deles, né? Consumimos, ali, temos API com todos eles, né? Então, longe de ser concorrente, nós somos ali realmente, né, clientes e parceiros deles para oferecer os modelos deles, todos eles, na verdade, né, para os nossos próprios clientes. Né? Então, acho que isso ajuda a tangibilizar um pouquinho da cadeia de IA. Né? Pode passar, pessoal? Então, com isso, a gente pode passar que a gente já entra na parte mais de casos de uso, exatamente. Pode seguir. Você quer pegar aí de volta, Tom, para falar na parte de casos de uso? Está no mudo, está no mudo. Oi, pessoal. Obrigado aí, Renato. Desculpa, eu estava no mudo aqui. Bom, a gente vai falar então agora de casos específicos, mas antes disso a gente vai dar uma passadinha com um vídeo aqui super interessante que explica de um jeito bem simples o que é a IA multimodal, né? A gente geralmente pode fazer um paralelo
com o que a gente tinha antigamente, né? Falar de multimídia, mas nesse caso não se tratam de mídias, a gente vai falar desses modelos que o Renato estava explicando para a gente, né? E essa é a próxima fronteira, e é por isso que a gente focou nesse tema também. Porque uma coisa é ter a IA tradicional, uma coisa é ter IA generativa, né? Que o Renato explicou aí para a gente, e uma outra fronteira, que é esse o grande foco que a gente tem na Pareto e que as grandes empresas já estão trabalhando, é como que a gente junta tudo isso para criar valor, né? E para gerar esses aspectos competitivos. Vamos dar o play aqui para vocês, é rapidinho, e a gente já fala sobre. When you visit a doctor, you describe your symptoms in words. But the doctor also uses other information to make a diagnosis, like listening to your lungs, feeling your pulse, or looking at your skin. This not only makes it easier for you to communicate, it also gives the doctor more information and a better chance to make a correct diagnosis. Imagine if the only way to send and receive information was through written text. What a pain that would be for you and your doctor. In artificial intelligence, or AI, this idea of working with different types of data is called multimodal AI, since the data types are sometimes called modalities. Multimodal AI simply refers to AI that can input, process, and output multiple forms of data, including text, speech, images, and video. One example is Google's Gemini model. Impressively, Gemini can not only understand your voice, but also respond to real-time video input. And based on the prompt, Gemini can generate verbal responses, music, computer code, images, and more. Another example of multimodal AI is ChatGPT-4, which can understand text, voice, and image prompts. That's an upgrade from the ChatGPT-3 series, which was unimodal and could only work with text. Note that some AI models deal with multiple types of data, but in a different way. For example, the Sora model by OpenAI converts text to video, and the Music FX model by Google converts text to music. Both deal with two types of data, but they're not considered multimodal. You can't currently use a video or images as input in Sora, or input audio to Music FX, and so they're called cross-modal models instead. Perdão, pessoal, problema técnico aqui. Não entraram as legendas em português aqui. A gente vai passar esse link para vocês, para não atrasar aqui a programação. Peço desculpas pelo problema técnico que a gente teve aqui, mas a ideia da IA multimodal, ela entra justamente nessa parte de como é que a gente une diversas ferramentas, diversas plataformas e modelos para a gente gerar esse valor. Então, tem o QR Code aqui para vocês que quiserem assistir em português também. E a gente pede desculpa novamente por essa falha, mas um recadinho importante aqui que passaram para a gente, aqui o pessoal da produção passou para a gente, é que mandem as suas perguntas, interajam no Q&A, né? A gente chama de chat aqui, mas tem uma ferramenta aí, o Q&A, Questions and Answers, que a gente vai poder responder para vocês também. Tem umas perguntas chegando sobre algumas partes de aplicações mais práticas que a gente responde também separadamente, se não der tempo da gente falar daqui a pouco, tá bom? Então, vamos entrar um pouquinho nos casos aqui. A gente separou esses casos não só para ilustrar a IA, mas também para trazer uma atualização, né? Para quem já está bem antenado, talvez essa parte seja interessante também para a gente falar sobre esses casos, né, de aplicação. Então, cada um desses casos tem uma referência aí com QR Code, vocês podem apontar o seu leitor de QR Code e também ter acesso a essas matérias que são super interessantes, mas são notícias bem quentes assim e que usam a IA também. Porque a IA, ela não se restringe apenas à conexão dos softwares, mas tem também o que a gente chama, né, quando a gente fala de internet das coisas, né, a gente tem esses
devices, esses equipamentos e essas novas tecnologias que vão ficando cada vez mais poderosas aí com a utilização da IA. E a gente teve agora a premiação em termos de design, né? Que a Ray-Ban fez uma parceria com a Meta para relançar os óculos que eles estão trabalhando. E ontem, né? Eles também lançaram, ontem, na verdade, pré-lançaram, né? Depois vocês podem assistir esse vídeo nesse QR Code aqui. Eles trouxeram de volta aquela ideia do metaverso, né? A Meta mudou de nome, tem investido bilhões aí nos últimos anos, apostando, né, nessa nova realidade virtual, né, num mundo imersivo, e eles pré-lançaram, na verdade, não dá para comprar ainda, a nova modalidade, o novo modelo, na verdade, do Orion VR, e é muito interessante. Ele fala um pouco desse lado futurista, né, de como que a gente vai poder usar como um wearable, né? Como algo que a gente pode vestir, que a gente pode caminhar, e essa é a tendência do mercado, né? E como que isso impacta os negócios? Totalmente, né? Não só como que a gente vai ter um consumidor se comportando, mas também como que ele vai consumir as coisas, como que ele vai ter acesso à informação. E nós também, né, em termos não só de entretenimento, mas de pesquisa, de comparação e de um novo nível de inteligência também que isso vai permitir em termos de conhecimento, né? O seu assistente vai ser praticamente algo impregnado em você, junto de você em muito pouco tempo, né? Tem várias notícias quentes saindo aí também, mas que não vai dar tempo da gente passar, mas o próprio Sam Altman, né, que é a grande referência aí da OpenAI, OpenAI tem falado muito que apenas em algumas semanas, né, ou numa questão de semanas, digamos assim, em alguns milhares de dias, a gente já vai ter um outro salto, né, com a utilização desse tipo de tecnologia, em termos de inteligência, né, uma inteligência super, uma categoria super inteligência chegando e que já está em pauta, né, já está em desenvolvimento, e isso vai afetar todo mundo, claro, e o mundo dos negócios também. Logo mais também o pessoal da Abrava vai comentar com vocês sobre os próximos eventos. Fiquem ligados aí. Bom, aqui é um outro case super interessante. Eu também não vou colocar o vídeo, gente, porque está em inglês também, mas dá para vocês acessarem e colocar a legenda em português, mas é muito interessante. Esse aqui, a vida de todas as equipes de vocês, os times de vocês, também vai passar por uma grande transformação, que é essa nova versão do Microsoft 365 Copilot, né? Que é esse assistente impregnado aí dentro do Office, dentro do Word, do PowerPoint, do Excel, e que lançaram também na semana passada. É super interessante, gente, porque nesse vídeo, por exemplo, vocês vão ver exemplos práticos. E você, que nem o Renato estava falando, você não precisa mais saber código, né? Para ser um super utilizador aí do Excel, por exemplo, e juntar com Python, né? Juntar com outra análise de dados, basta agora, já está implementado, você escrever o que você quer, você detalhar o que você quer com linguagem natural mesmo, num chat, e ele vai montar para você o código, a planilha, a análise que você precisa, vai transformar um texto, né, num PowerPoint muito mais enriquecido de forma instantânea, ou ao contrário, transformar um PowerPoint num texto e assim por diante. Então, as fronteiras acabam ficando muito mais flexíveis, e os limites que a gente tem hoje, nós com os times, né, nos nossos reports, nas nossas análises, na nossa produtividade, já estão mudando drasticamente com essa atualização, né? Antes já estava super interessante, mas agora está impressionante, né? A gente viu alguns testes e realmente vale a pena vocês olharem para isso, até para uma questão de se prepararem, né? Porque é como se você também pudesse
ter esses assistentes e ajudar nessa fase de upskilling, né, de reskilling que o Renato estava falando, né, de ajudar os nossos times também a terem acesso, a passar a utilizar e entender como funciona. Isso é muito, muito legal. Estou de olho aqui no nosso tempo, pessoal. A gente tem bastante informação, mas a gente tem ainda mais 10 minutinhos de evento. Então, eu vou só resumir rapidinho esse caso aqui, que ele é muito interessante, antes de devolver a palavra para o Renato aqui. E, na sequência, o pessoal da Brava vai falar sobre os próximos eventos e as novidades aí. O caso do iFood Brasil, eu tenho tido contato, né, com o pessoal do iFood, mas em termos práticos, né, eu queria falar disso que me chamou muito a atenção e eu coloquei aqui o link, tá, para vocês acessarem também, o João Martins, né, que é o gerente lá de data de informações e de IA, mas o impacto que teve, né, que tem a aplicação da IA, no negócio do iFood. É claro que é um negócio digital, mas é um bom exemplo do que pode acontecer também em outras estruturas, né, industriais, comerciais também. Mas é impressionante o impacto no EBITDA, no EBITDA, né? Tem gente que chama também de 30%, né, em termos de redução de perdas, né? Quando eles utilizam isso para combater e prevenir perdas, olhar para alguns padrões, identificar padrões positivos e negativos, eles conseguem não só aumentar a taxa de aprovação dos pedidos, mas reduzir muito, né, essa questão do chargeback, né, que é devolver o dinheiro devido a problemas ou a fraudes. E a IA ajuda muito nisso. A gente vê aqui na linha roxa, né, antes e depois da implementação da IA, e é um case super interessante também. Então, vale a pena olhar para esse lado da competição, da otimização, da maximização dos resultados, com certeza. E vocês, né, na Brava, tem essa ferramenta que é muito legal em termos de, pelo menos para a gente que está aprendendo sobre o mercado de vocês, aqui na Pareto, em dezembro, na edição de dezembro, vocês já tinham na revista da Brava essa matéria, né, que o Maicon Gest, eu acho que é assim que fala o nome dele, gente de engenharia da Full Gauge Controls, estava falando em termos de como que o machine learning, né, aquela IA, aquela IA mais tradicional, né, que é anterior, mas que já tinha um ponto muito determinante em termos de otimização, de capacidade de processamento de dados, que fazia a otimização do desempenho acontecer de uma forma mais ágil. E o Vitor De Grossoli, que é o gerente de campo de serviços, aí, o líder, né, na Carel, e ele fala dessa redefinição, né, que a IA, dentro desse paradigma da refrigeração, da otimização que a gente pode fazer em termos de eficiência, né, com credibilidade, até antecipação da necessidade dos clientes e do uso, né, da forma de uso da refrigeração, dos sistemas de refrigeração pelos usuários, né, e como que a gente pode personalizar também soluções nesses casos com o uso da IA aplicada às tecnologias. Então, tem muita coisa, né, e que a gente espera, né, se vocês quiserem, coloquem no Q&A aí, se vocês quiserem um próximo evento para falar mais especificamente sobre tecnologias, resultados, comentem aí, porque a gente pode preparar algo bem especial para vocês também. Então, retomando, né, o ponto da IA e de formas de implementação. Renato, você quer retomar aqui nessa parte? Claro, claro. Só para a gente, então, ir encerrando, né? Acho que é legal, né, trazer alguns casos ali de aplicações práticas muito cotidianos, né? Então, como a gente estava falando desde o começo, né, que a IA generativa realmente é uma ferramenta, né, um tipo de tecnologia para você usar, né, até mesmo para trivialidades, né? Então, você pode, por exemplo, né, com o tanto de modelos que existem para texto, né,
responder e-mails ali. Você pode, inclusive, ter já um fluxo de resposta de e-mails, até automatizada, se for o caso, né? Mas independente da automação ou não, mas você pode gerar ali, né, textos que você vai treinar com o seu histórico, por exemplo, de e-mails, né, de respostas de e-mails, né? Então, eu geralmente, né, respondo dessa forma. Então, prepare ali as respostas automáticas para esse tipo de e-mail com base nesse meu tom de voz, né? É claro que você não vai fazer isso, né, com aquele e-mail ultra sensível, né? Aquele e-mail que você vai estar respondendo, né, uma proposta de M&A, né? Não, você vai fazer isso para e-mails ali não estratégicos, né? E aí você consegue, de uma forma bastante simplificada, gerar as respostas, né? E vai dar uma customizada na resposta aqui e acolá, mas você consegue fazer isso, né, para diversos e diversos e-mails, né? Um outro caso legal, pode passar? Isso. Pessoal de RH também, né, já está começando a utilizar para avaliar. RH, eu vou falar de vendas também, aliás, né? O pessoal está começando a utilizar muito para avaliação ali de entrevistas e avaliação de reuniões de vendas, né? Você pode hoje, né, com muita facilidade, gravar uma entrevista, né, ou gravar uma reunião com um potencial cliente, e depois você faz a transcrição daquilo ali em questão de segundos, né? E aí você tem a transcrição inteira, né? E aí, o que você pode fazer? Com base naquela transcrição que você tem, né, você pode comparar, né, a transcrição, comparar aquele conteúdo transcrito com as suas regras de ouro, digamos assim, né? Então, você pode, por exemplo, numa reunião de vendas, pedir para que, né, um modelo que você treinou analise a transcrição de uma reunião do seu vendedor e veja, né, faça uma análise de sentimentos, então, ou uma análise técnica, né? Então, o vendedor foi bem nisso aqui, né? Ele realmente utilizou bem o pitch, ou aplicou bem aquele contorno de objeção, né? Agora, por outro lado, ele não foi bem aqui, né? Então ele deixou de, né, aprofundar nesse argumento, etc. E a mesma coisa para uma entrevista, né? Uma entrevista ali de recrutamento. Você pode também, né, avaliar ali o candidato com base naquela transcrição. E aí o seu modelo vai te gerar uma resposta, né? Vai te gerar um output ali com insights, com recomendações, né? Então, essa parte de transcrição de reuniões, seja para entrevista, seja reuniões de vendas, né? Ou até mesmo de atendimento de clientes, você consegue fazer esse tipo de transcrição e uma análise posterior, né, com muita facilidade, né, se tiver ali já tudo muito bem treinadinho, né? Então, vocês vejam como que essa é uma outra característica da IA, né? Você, independente da sua área, né, financeira, RH, vendas, operações, né, você consegue utilizar isso no seu dia a dia para, né, otimizar muitas das suas tarefas. Então, esse é um outro caso de uso ali bem interessante também, né? Pode passar, pessoal. Agora, um ponto importante, tá? Existe aquele chavão, né? Aquela coisa que volta e meia a gente ouve que não, a IA vai acabar com empregos, a IA vai substituir o ser humano, né? A gente ouve isso quase que diariamente, às vezes, né, de pessoas previsões mais apocalípticas e tudo mais, né? E não é isso. A gente aqui na Pareto não acredita nisso, né? Então, assim, a gente primeiro não acredita que a IA vai tomar o lugar do ser humano, né? O que a gente acredita é que o ser humano que usa IA vai, né, se sobrepor ao ser humano que não usa IA. Ele realmente vai acabar se destacando, isso é natural, né? E outra coisa que a gente não acredita e nunca estimula é que a gente use, né, a IA para, primeiro, fazer o trabalho completo por nós, né, e segundo, tomar decisões por nós, né? Então, isso realmente não vai acontecer. O papel da IA não é isso. O papel da IA, né, é realmente nos ajudar a reunir, né, com muito mais facilidade, né, informações, dados, contextos, né, nuances ali, né, e nos trazer isso como ferramentas para tomar a decisão. Agora, o juízo prudencial, que é algo inerente, né, ao ser humano, isso nunca vai ser substituído, né? A verdade é que todo o processo de tomar decisão, vocês sabem bem disso, né, ele passa por reunir informações, né, e depois, né, a partir daquelas informações, tomar uma decisão, né, do ponto de vista estratégico, etc. Então, a IA, ela ajuda muito, né, nessa primeira parte, da reunião das informações, né, dos insumos para tomar decisão. Agora, a decisão em si, esse juízo prudencial, esse juízo crítico, vai continuar sendo, né, um elemento humano indispensável, né? Então, é nisso que a gente acredita. Então, caminhando já para o final, não, acho que, né, terminamos assim só com um alerta, tá? Algumas recomendações práticas aí para vocês, tá? Hoje a gente ainda ouve muitas empresas falarem que não estão contratando IA, né,
por questões de segurança de dados, né, por questões de privacidade, etc. E a verdade é que hoje a decisão de não contratar ela é muito mais perigosa do que a decisão de contratar uma ferramenta de IA. Né? Por quê? Porque as pessoas já estão usando, independente da empresa oferecer uma solução institucional ou não. Né? Dados ali, né, públicos, existem pesquisas que já são realizadas que hoje, né, a grande maioria das pessoas já usaram ou usam recorrentemente alguma ferramenta de IA. Né? E aí o que acontece? Quando a empresa não disponibiliza essa solução em escala, né, empresarial, as pessoas vão utilizar versões gratuitas de ferramentas disponíveis na internet, sobretudo o ChatGPT. E elas fazem isso muitas vezes em segredo. Né? E isso é um perigo tremendo, porque elas estão lá compartilhando documentos, planilhas, né, informações da empresa, né, e essas versões gratuitas utilizam essas informações para treinamento de modelo. Né? Então, tudo aquilo que é colocado, né, de informação no ChatGPT gratuito está sendo usado como base de treinamento para novas versões do ChatGPT. Né? E a gente já sabe de casos, inclusive, de vazamentos, de espionagem corporativa, né? Por esse motivo. Então, nós não recomendamos, né, isso por parte das empresas. Né? Pode passar para a próxima. Né? Nós temos aqui algumas recomendações muito práticas. Né? A primeira delas é, se você está usando alguma versão gratuita do GPT, por exemplo, né, desativa o otimizador de modelo. Existe o modo default deles, utilizar ali os seus dados para treinamento de modelo, né, mas é possível desativar essa opção. Né? Se realmente isso funciona ou não, né, a gente pode dar o benefício da dúvida para eles ou não, mas é o mínimo que se pode fazer é desativar isso. Né? Segunda recomendação, não deixem cada um por si. Né? Ofereçam uma ferramenta, uma solução institucional para os seus funcionários trabalharem, utilizarem IA no seu dia a dia. Né? Terceira recomendação, né? Levem esse conhecimento que vocês estão recebendo, né, para toda a empresa. Né? Como a gente está falando aqui, a IA generativa não é uma tecnologia que vai ficar só na liderança, que vai ficar só no time técnico. Não, ela precisa realmente se espraiar para toda a empresa. Então, proporcionem, sejam conosco, sejam com outras, né, empresas do mercado, mas levem esse tipo de conteúdo, né, AI Talks ali para toda a empresa, para que as pessoas tenham essa orientação. Né? E por fim, quando vocês forem, né, adotar modelos, ferramentas de IA, né, busquem aquelas que oferecem toda a segurança e privacidade de dados necessária, né, que tem lá, né, aqueles selos de privacidade, né, SOC Type 1, Type 2, né, HIPAA Compliance, tudo isso, né, como é o caso aqui da Tese AI, que tem ali os mais altos níveis realmente de segurança. Então, algumas recomendações práticas realmente para a implementação de maneira segura e responsável aí. E com isso a gente encerra, vou deixar o Tom fazer, né, as honras aí do encerramento, mas desde já agradecendo de novo, né, em nome da Pareto, para a Brava, Sindratar, para todos vocês que estiveram conosco aqui, né, aproveitando aqui. Espero que tenha sido um conteúdo útil. A gente pode responder aí últimas perguntas se houver, né? E, novamente, reforçando o que o Tom falou, a gente se coloca aqui à disposição como parceiro aí, né, da associação para trazer outros tipos de conteúdos mais práticos, né, mais voltados para casos de uso, para realmente levar esse tipo de conteúdo para dentro das empresas, se for do interesse, né? Inclusive, né, não só isso também, mas ajudar na implementação, né, da nossa plataforma, com workshops, etc. e tudo mais, tá bom? Então, um ótimo dia para todo mundo. Muito obrigado de novo. Tom, te passo a bola aí para você fazer as honras. Perfeito, obrigado aí, Renato. Hoje a gente teve esse bate-papo super intenso aqui, e aqui é só uma palhinha, né, do que a gente estava imaginando, caso vocês queiram, né? A gente tem aqui algumas solicitações e algumas dicas, algumas sugestões, na verdade, de temas que a gente tem recebido de algumas pessoas aqui no Q&A, e a gente também tem essa nossa sugestão para um próximo encontro, né? Que a gente pode começar a falar de efetiva implementação. Então, se você tem interesse de participar e quiser receber também, não deixa de comentar aí no Q&A, manda aí, eu quero participar, a sua sugestão, que a gente vai programar algo muito especial. Então, antes de passar aí a bola para o pessoal da Brava, que vai falar das novidades que estão chegando dos próximos eventos, só lembrar vocês, né? A gente também combinou nessa nossa parceria de trazer um valor maior, em termos, agregar um valor maior aí para os associados, então a gente disponibilizou algumas
alguns slots que a gente chama, algumas opções para, se você quiser auditoria na sua empresa, no seu processo, para que você saiba exatamente o que é recomendável em termos de IAL, as possibilidades também. Então, tem um QR Code aí que você já pode acessar com o meu contato direto, né? E aí eu faço essa intermediação aí com o time da Pareto. E também quem quiser testar a Tese AI, que é esse modelo, né, de IA generativa exclusivo da Pareto, tem também aqui um free trial, né? Você faz ali o seu cadastro e você pode utilizar e testar, né? E aí no futuro, com certeza, a gente vai poder mostrar muito mais. Então, agora eu vou devolver a bola para a Suelen aqui do time de eventos, né? Ela coordena eventos aqui na Abrava e ela vai falar para vocês dessa próxima agenda que também está super legal, tem várias novidades, gente. Então, só um segundo aqui, vou passar para a Suelen. Olá, pessoal, bom dia. Primeiro eu queria falar que é uma honra ter a participação de vocês, agradecer a adesão dos nossos associados a esse evento. Acho que aprendemos muitas coisas aqui com o Wellington e com o Renato. E eu queria só relembrá-los que, bom, a partir de agora, reta final do ano, mas a gente tem ainda muitos eventos pela frente. Então, trago para vocês aqui a agenda de eventos de 2024. Temos outros webinars com temas diversos. O próximo agora é o webinar de ventilação, dia 8 de outubro, às 18h30. As inscrições já estão abertas no site da Abrava. Depois a gente vai ter um bate-papo muito legal com entidades internacionais, um evento híbrido aqui na Abrava e online também. As inscrições vão ser abertas em breve. Em outubro, 16 a 19 de outubro, a gente tem a nossa Semana Tecnológica, Senai Abrava, com uma programação muito interessante. A programação está quase completa, assim, 97% completa. Programação disponível no site da Abrava, as inscrições também estão abertas e vocês, claro, são mais do que os nossos convidados para participar. Depois temos outros eventos, a agenda também está disponível no site da Abrava. E queria aproveitar e relembrar a todos vocês os benefícios de ser associado da Abrava, né? Acho que muitos participam bastante com a gente, são muito ativos, mas é sempre bom relembrar que a Abrava traz muitos benefícios para os associados, para as empresas associadas. Então, a gente tem o programa Abrava Exporta, que procura inserir as pequenas e médias empresas no comércio internacional. A gente tem muitas vantagens para a participação. O nosso departamento de economia e estatística, que faz levantamento de dados muito importantes para o setor. A gente também disponibiliza esses dados econômicos e financeiros por meio da nossa newsletter, por meio das redes sociais. Vocês também conseguem ter acesso aos dados, é muito importante para quem quer aí se preparar, né? Fazer seus planejamentos. O CEDOC, o nosso centro de documentação, que tem um acervo incrível de conteúdo para os associados. O departamento técnico, que emite os atestados de exclusividade, não similaridade, filiação e outros pareceres. A nossa área de treinamentos e cursos, né, o CTA da Abrava, então treinar e capacitar profissional é fundamental para a Abrava. A gente tem como foco ali a qualificação da mão de obra, os cursos são muito reconhecidos pelo público, então, para quem tiver interesse, eu peço que entre no site da Abrava e confira os próximos temas, os cursos em andamento. Convênios e parcerias com outras entidades, associações, órgãos governamentais, nacionais e internacionais. A gente também tem parcerias, né, com parques, com hotéis, tudo isso também está disponível no site da Abrava. A gente tem a nossa ouvidoria, o canal aberto para que a gente receba aí as sugestões dos associados, que são sempre mais do que bem-vindas. O nosso departamento jurídico, que atua fortemente em prol do setor AVACR, por meio de ações jurídicas e suporte informativo aos associados. Então, quem é associado e tiver aí alguma questão relativa ao meio jurídico, por favor, não deixe de nos consultar, isso é um benefício muito interessante para as empresas associadas. O selo associado da Abrava, que é disponibilizado anualmente às empresas associadas, e identifica aí, né, a empresa como em prol do associativismo, em prol de um setor mais sério e competitivo.
E aqui, por fim, não quero tomar muito tempo de vocês, quero manter aqui nosso horário de finalização, eu trago os nossos canais de comunicação, então, por favor, nos sigam nas mídias sociais, nas redes sociais, a gente está sempre disponibilizando conteúdo, informação sobre os próximos eventos, sobre os próximos cursos, eventos dos nossos parceiros, os dados econômicos, e também no nosso site, tá? abrava.com.br. E toda quarta-feira tem a nossa newsletter, a Brava News. Acredito que todos estejam recebendo no e-mail de vocês. E também traz ali todas as informações de tudo que está acontecendo no setor AVACR, não só promovidos pela Brava, mas que impactam o nosso setor de alguma forma. Então é isso. Queria muito agradecer pela participação de vocês nesse webinar e em todas as demais ações que a gente vem promovendo. Vocês são fundamentais para a associação e a gente está muito feliz com a participação de vocês. Muito obrigada. Wellington, vou te devolver agora a palavra. É isso então, pessoal. Obrigado aí pela participação. A gente teve um engajamento aí muito bacana. E o pessoal está pedindo o material, então a gente vai baixar o material e vai disponibilizar para vocês aqui. E tem um pessoal pedindo para a gente pensar em novos temas aqui. Então, logo a gente vai ter novidades aí para vocês, exclusivo para os associados aí da Abrava. Um bom dia de trabalho, gente. Muito obrigado. Foi ótimo estar com vocês aqui hoje. Obrigado, Suelen, Alessandra, Marcelo, todo mundo que ajudou aí. Obrigado, Renato. Sem você o evento não aconteceria aqui. Muito obrigado mesmo, gente. Um bom dia e um bom fim de semana aí que já está chegando. Até mais, gente. Eu agradeço, pessoal. Um abraço, bom dia. Tchau, tchau. Mais uma vez, obrigada, pessoal. Bom dia.